Deixe-me dançar com sua filha e eu a farei andar novamente, disse o menino de rua. Carlos Menezes olhava para o nada enquanto segurava o guarda-chuva que protegia a cadeira de rodas de sua filha. A chuva fina de junho caía sobre o Parque Ibirapuera, mas ele nem sentia o frio. Há 2 anos vivia naquele vazio desde que Valentina havia parado de andar. Foi quando sentiu uma presença ao seu lado. Um menino descalço com uma camisa marrom toda manchada e uma calça remendada estava parado muito perto, olhando diretamente para sua filha. Senhor, deixe-me dançar com sua filha. Carlos virou o rosto confuso. O garoto não devia ter mais de 12 anos. Tinha os pés sujos de terra, o cabelo despenteado e escuro caindo sobre os olhos. Tinha aquele ar de quem vive nas ruas, magro demais, com a pele marcada pelo sol. O quê? Foi tudo o que Carlos conseguiu dizer. Deixe-me dançar com ela. Eu a farei andar novamente. O menino repetiu com uma convicção que não combinava com sua aparência. Carlos sentiu a raiva subir. Quem aquele pirralho pensava que era? Ele havia gastado fortunas em tratamentos, consultado os melhores médicos do país, levado Valentina a clínicas especializadas, e agora um menino de rua aparecia do nada dizendo que podia curar sua filha dançando. Vá embora daqui antes que eu chame a segurança, Carlos disse, mantendo a voz baixa para não assustar Valentina. Mas o menino não se moveu. Seus olhos permaneceram fixos na menina, que pela primeira vez em meses demonstrava alguma reação. Valentina estava olhando para o garoto com uma curiosidade quase esquecida, como se algo nele tivesse despertado algo dentro dela. Ela se chama Valentina, não é? O menino perguntou, ignorando completamente a ameaça do pai. Como você sabe o nome dela? Carlos deu um passo à frente protetor. Todos no parque sabem. Vocês vêm aqui todos os sábados de manhã. Ela usa uma blusa rosa ou amarela, nunca de outra cor. E você traz aquele pão de queijo que divide com os pombos. Carlos gelou. Era verdade. Ele não havia percebido, mas eles tinham uma rotina. Todos os sábados, depois das sessões com a fisioterapeuta, que nunca davam resultado, ele trazia Valentina ao parque. Era o único momento em que ela não estava em casa, cercada de enfermeiras e médicos. Isso não muda nada. Você não vai se aproximar dela. Carlos agarrou a cadeira de rodas, pronto para sair dali. Papai, a voz de Valentina era baixa, quase um sussurro. Ela não falava muito ultimamente. Carlos a olhou surpreso. Valentina estava olhando para o menino com aquela expressão que ele não via há tanto tempo. Era interesse, era vida. Deixe-o ficar, ela pediu. Valentina, ele é um estranho. Eu não sou estranho. O menino se defendeu. Meu nome é Miguel. Eu moro por ali. Apontou vagamente para uma das esquinas do parque onde havia alguns bancos. E eu sei como fazer. Lá andar novamente. Olhe, garoto. Carlos estava perdendo a paciência. Minha filha passou por dezenas de médicos. Fizeram todos os exames possíveis. Não há lesão na coluna. Não há dano neurológico. O problema é complicado. Eu sei, Miguel disse simplesmente. É por isso que vocês não podem resolvê-lo. Porque não é um problema que se resolve com remédios ou cirurgia. Carlos sentiu um aperto no peito. O menino tinha razão, mas como ele podia saber? Como um menino de rua poderia entender algo que os especialistas levaram meses para admitir? Valentina não andava porque em algum lugar profundo de sua mente, ela havia decidido que não queria mais andar. Como você sabe disso? Carlos perguntou baixando um pouco a guarda. Porque eu já vi isso antes, Miguel respondeu, seus olhos escuros encontrando os de Carlos. Minha irmã era igual. Depois que minha mãe foi embora, ela também parou de andar. Os médicos disseram a mesma coisa, que não tinha nada de errado no corpo dela. E o que aconteceu com ela? Carlos se ouviu perguntar, embora soubesse que não deveria estar tendo aquela conversa. Miguel desviou o olhar pela primeira vez, fixando-o no chão molhado. Ela voltou a andar, mas levou tempo e só voltou quando descobri a maneira certa. E qual foi a maneira certa? Valentina perguntou. Sua voz um pouco mais alta agora. Dança, disse Miguel olhando para ela novamente. Mas não qualquer dança. Tem que ser a dança certa, a que faz sentido para você. Carlos soltou um longo suspiro. Aquilo era ridículo, mas ao mesmo tempo havia algo na maneira do garoto, uma sinceridade que era impossível de ignorar. E o mais importante, Valentina estava respondendo. Estava interessada. Olhe, eu não sei o que você quer. Carlos começou. Eu não quero nada, senhor, interrompeu Miguel. Só quero ajudar. Eu os vejo aqui todos os sábados e vejo que o senhor sofre, que ela sofre e sei que posso ajudar. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. A chuva havia parado
mas o céu ainda estava cinza. Ele olhou para Valentina buscando algum sinal do que fazer. Sua filha estava olhando para Miguel com aquele brilho nos olhos que ele não via desde antes do acidente. Papai, deixe-o tentar, disse Valentina, e desta vez sua voz estava firme. Valentina, não sei se é uma boa ideia. O que mais pode dar errado? Ela perguntou. E Carlos sentiu aquelas palavras como um golpe no estômago. O que mais podia dar errado? Já haviam tentado de tudo, fisioterapia convencional, hidroginástica, até aqueles tratamentos alternativos em que ele nem acreditava, mas pagou de qualquer forma na esperança de um milagre. E nada havia funcionado. Valentina continuava presa naquela cadeira, não por limitação física, mas por algo muito mais profundo e assustador. Está bem, Carlos se ouviu dizer, surpreendendo a si mesmo. Mas não aqui e não agora. Se você realmente quer tentar isso, será na minha casa onde eu possa supervisionar. De acordo, aceitou Miguel imediatamente. Quando? Segunda-feira, 15. Você sabe onde moro? Sim, claro. A casa grande com o portão preto na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Já passei por lá algumas vezes. Carlos sentiu um calafrio. Como aquele garoto sabia tanto sobre eles? Mas decidiu não perguntar. Já estava se arrependendo da decisão, mas ao olhar para o rosto de Valentina, viu algo que não via há muito tempo. Era a esperança. Na segunda, então, confirmou Carlos. Mas não chegue atrasado e venha limpo. Miguel assentiu e, sem mais palavras, saiu correndo pelo parque, seus pés descalços deixando pegadas úmidas no chão. Você acredita nele, papai? Perguntou Valentina enquanto Carlos começava a empurrar sua cadeira de volta para o carro. Eu já não sei mais em que acreditar, filha, respondeu honestamente. Mas se há uma chance, mesmo que pequena, de você voltar a andar, eu vou tentar. Valentina permaneceu em silêncio durante o resto do caminho. Carlos podia ver seu reflexo na janela do carro e pela primeira vez em muito tempo ela sorria. Naquela noite, Carlos não conseguiu dormir. Ficou na sala bebendo café e pensando na loucura que havia aceitado. Como explicaria a dona Cida, a governanta? Como justificaria aos médicos? E mais importante, o que faria se aquilo não funcionasse? E Valentina se decepcionasse ainda mais. Pegou o telefone e ligou para Patrícia, a psicóloga que atendia Valentina há mais de um ano. Carlos, são 2 da manhã. A voz dela soava sonolenta. Desculpe por te acordar, Patrícia, mas preciso falar sobre algo que aconteceu hoje. Ele contou sobre o encontro no parque, sobre Miguel e sua estranha proposta. Esperava que Patrícia o repreendesse, lhe dissesse que era perigoso, que estava sendo irresponsável. Mas a resposta dela o surpreendeu. Sabe de uma coisa, Carlos? Pode ser exatamente o que Valentina precisa. Como assim? Você acredita que um menino de rua vai conseguir o que você e todos os outros profissionais não puderam? Não se trata de ele conseguir, se trata de ela querer tentar. Valentina não demonstrou interesse em nada há meses. Se esse garoto despertou algo nela, isso já é um progresso. E se não funcionar? E se funcionar? Patrícia replicou. Olhe, não estou dizendo para criar expectativas irreais, mas pelo que você me contou, Valentina pediu para tentar. Isso é enorme, Carlos. Ela está tomando uma decisão, expressando um desejo. Isso é o que tenho tentado provocar há meses. Carlos desligou o telefone sentindo-se um pouco melhor, mas ainda nervoso. Subiu as escadas até o quarto de Valentina e espiou pela porta entreaberta. Ela estava dormindo e pela primeira vez em muito tempo parecia em paz. No domingo a casa estava alvoroçada. Dona Cida, a governanta que trabalhava com a família há 15 anos, quase teve um ataque quando Carlos explicou que um menino de rua viria visitar Valentina. Dr. Carlos, com todo respeito, o senhor enlouqueceu, disse com as mãos na cintura, o rosto mostrando toda a desaprovação possível. Eu sei como parece, Dona Cida, mas Valentina quer isso. A menina não sabe o que quer. Ela tem 11 anos e está passando por um trauma terrível. O senhor é o adulto aqui. Eu sei. Por isso estarei presente o tempo todo, e você também se quiser. Dona Cida resmungou, mas Carlos conhecia aquela mulher. Era protetora com Valentina como uma segunda mãe. Desde que Alessandra, a mãe de Valentina, havia ido embora, Dona Cida havia assumido um papel ainda mais importante na vida da menina. Está bem, mas ao menor sinal de perigo, eu mesma vou botar esse garoto para fora, avisou. Na segunda-feira, Carlos cancelou todas as suas reuniões. Era sócio de uma empresa de consultoria financeira, um negócio que havia construído do zero e que agora lhe dava o conforto de uma vida privilegiada.
mas desde o acidente havia delegado cada vez mais, passando menos tempo no escritório e mais tempo tentando encontrar uma solução para Valentina. As 15 chegaram e passaram. 15h15, 15h30. E Carlos começava a pensar que Miguel não apareceria, que tudo havia sido um grande mal-entendido quando a campainha tocou. Dona Cida foi atender e voltou com uma expressão ainda mais desaprovadora. Tem um menino aqui, mas doutor, ele está muito sujo ainda. Carlos foi até a porta. Miguel estava lá, mas o garoto havia tentado se arrumar. Seu cabelo estava molhado, como se tivesse mergulhado a cabeça em alguma fonte do parque para se limpar. A camisa ainda estava manchada, mas parecia menos suja do que no sábado. Ainda estava descalço. Olá, disse Miguel simplesmente. Entre. Carlos abriu espaço. Miguel entrou na casa com passos hesitantes, seus olhos percorrendo tudo. Era óbvio que nunca havia estado em um lugar assim. A casa de Carlos era ampla, com tetos altos, móveis de madeira escura e lustres de cristal, tudo muito diferente do mundo em que aquele menino vivia. Valentina está na sala. Carlos indicou o caminho. Encontraram a menina exatamente onde Carlos a havia deixado, perto da janela que dava para o jardim. Ela usava uma blusa rosa claro e uma calça jeans. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo. Olá, Miguel, disse quando o viu. Olá, Valentina, respondeu. E Carlos notou que toda a hesitação do garoto desapareceu. Ali, na frente dela, Miguel parecia seguro. Então começou Miguel, aproximando-se. Você dançava antes? Valentina hesitou, seus dedos brincando com a manga da blusa. Eu fazia balé desde os 5 anos. E era boa? Minha mãe achava que sim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carlos sentiu a opressão familiar no peito. Alessandra amava ver Valentina dançar. Nunca perdia uma apresentação, sempre na primeira fila, gravando tudo. E foi precisamente voltando de uma dessas apresentações que o acidente ocorreu. E você achava que era boa? Perguntou Miguel. Eu gostava. Isso importa mais do que ser boa. Não, importa muito mais, concordou Miguel. Muito mais. Ele se sentou no chão em frente à cadeira de Valentina, com as pernas cruzadas. Dona Cida, que observava da porta, fez menção de protestar porque o menino iria sujar o tapete. Mas Carlos a deteve com um gesto. Posso te contar uma coisa? Perguntou Miguel. Claro. Minha irmã Sofia tinha 7 anos quando parou de andar. Os médicos disseram que não tinha nada de errado igual a você, mas ela simplesmente não conseguia mais mover as pernas. E por que ela parou de fazer isso? Perguntou Valentina, inclinando-se ligeiramente para a frente. Por causa da nossa mãe. Ela foi embora. Um dia estava lá. No outro desapareceu. Não deixou bilhete, não disse nada. Simplesmente partiu. Para onde? Não sabemos. Meu pai procurou, mas nunca a encontrou. E Sofia, ela era muito pequena. Não entendia. Esperava a mamãe voltar todos os dias e quando viu que não voltaria, parou de andar. Carlos sentiu algo se mover dentro dele. Aquela história era diferente, mas o trauma era similar. Alessandra não havia escolhido ir embora. Ela estava no carro com Valentina, voltando da apresentação de balé. Um caminhão perdeu o controle na chuva. Alessandra não resistiu aos ferimentos. Valentina sobreviveu sem ferimentos físicos graves, mas algo dentro dela se quebrou naquele dia. Prezado ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar seu like e, acima de tudo, se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a quem está começando. Agora, continuando. Como você a ajudou? Perguntou Valentina com a voz quase um sussurro. Percebi que ela não queria andar, porque andar significava seguir em frente, e ela não queria seguir em frente sem a mamãe. Então comecei a ensiná-la a dançar, mas dançar sentada, dançar de uma forma que não precisasse das pernas. E isso funcionou? No começo não. Ela nem queria tentar, mas insisti. Todos os dias colocava música e dançava na frente dela, só com os braços, com as mãos, com a cabeça, e pouco a pouco ela começou a me imitar. E então voltou a andar. Miguel ficou em silêncio um momento com o olhar perdido. Voltou, mas não foi rápido. E não foi porque eu fiz mágica. Foi porque ela encontrou uma forma de se mover que não doía tanto. E quando o movimento voltou aos braços, aos ombros, ao pescoço, as pernas seguiram. Porque todo o corpo está conectado. Não separamos uma dor da outra. Carlos estava encostado na parede observando tudo. Havia algo naquele menino que era ao mesmo tempo jovem e absurdamente maduro. Como se a vida nas ruas lhe tivesse ensinado coisas que nenhuma escola poderia. Quer tentar? Perguntou Miguel a Valentina. Não sei, admitiu ela. E se não funcionar?
E se funcionar? Replicou ele fazendo eco às palavras de Patrícia. Valentina olhou para o pai buscando aprovação. Carlos assentiu tentando esconder o medo que sentia. Está bem, disse. Finalmente, vamos tentar. Miguel sorriu e foi a primeira vez que Carlos viu aquele menino sorrir de verdade. Havia alegria genuína ali e também alívio, como se tivesse algo a provar. Não só para eles, mas para si mesmo. Mas vou precisar de música, disse Miguel. Vocês têm um rádio? Temos televisão. Um aparelho de som. O que precisar, ofereceu Carlos. Não, tem que ser um rádio. Um pequeno desses que você leva para qualquer lugar. Carlos achou estranho, mas não questionou. Pediu a dona Cida que procurasse na despensa, e após alguns minutos, ela voltou com um rádio velho desses que usam pilhas. Perfeito, disse Miguel pegando o aparelho com cuidado. Amanhã eu começo. Hoje só queria conhecer, luz melhor. Saber do que você gosta, Valentina. Eles conversaram por mais 1 hora. Miguel fez perguntas sobre tudo. Quais eram as cores favoritas de Valentina? Que tipo de música ela gostava? Quais comidas ela gostava mais? Anotava tudo mentalmente, prestando atenção a cada detalhe como se fosse o mais importante do mundo. Quando Miguel foi embora, Valentina tinha uma expressão diferente. Carlos não conseguia definir exatamente o que era, mas ela parecia menos carregada, como se um pouco do peso que carregava tivesse sido compartilhado com outra pessoa. O que você acha, filha? Carlos perguntou depois que o garoto saiu. Eu acredito nele, papai. Ele entende. Entende o quê? Que não se trata de andar, se trata de querer andar. Carlos abraçou sua filha sentindo as lágrimas arderem em seus olhos. Ela tinha razão. Todos aqueles meses, ele havia se focado no problema físico, em tratamentos e terapias, mas havia esquecido o mais importante. Valentina não precisava de alguém para curar suas pernas. Precisava de alguém para curar seu coração. Naquela noite, Carlos tomou uma decisão. Contratou um investigador particular. Não porque desconfiasse de Miguel, mas porque precisava saber mais sobre aquele garoto, de onde vinha, por que estava sozinho nas ruas, e principalmente se havia algum perigo real naquela situação. O relatório chegou 3 dias depois. José Luiz era o nome do garoto, mas se apresentava como Miguel desde pequeno, 12 anos, órfão desde os 9. A mãe havia desaparecido quando ele tinha 5 anos, exatamente como havia contado. O pai havia tentado criá-lo e a irmã sozinho, mas a vida havia sido dura. O pai trabalhava como guarda noturno e durante o dia tentava fazer trabalhos ocasionais, mas o dinheiro nunca era suficiente. A irmã Sofia realmente havia parado de andar por um tempo. Os registros médicos confirmavam, e Miguel havia passado quase 1 ano tentando ajudar, lá à sua maneira, sem recursos profissionais. Sofia voltou a andar, mas então aconteceu algo trágico. O pai de Miguel teve um problema de saúde sério e não resistiu. As crianças foram para abrigos diferentes. Sofia foi adotada por uma família em Florianópolis. Miguel, por ser mais velho e já ter passado por 2 abrigos onde não se adaptou, terminou nas ruas. Carlos leu o relatório 3 vezes. Aquele garoto havia passado por mais dor em 12 anos do que a maioria das pessoas em toda uma vida, e ainda assim estava ali, oferecendo ajuda a outra pessoa que sofria. Nas semanas seguintes, Miguel começou a visitar a casa 3 vezes por semana. Segundas, quartas e sextas, sempre às 15. Nunca chegava atrasado, sempre chegava com aquele rádio velho debaixo do braço. As primeiras sessões foram estranhas. Miguel simplesmente se sentava com Valentina e conversavam sobre música. Ele perguntava que canções ela se lembrava de ter dançado, quais a faziam sentir feliz, quais a faziam chorar, e então sintonizava o rádio em alguma estação e a deixava tocar. Não vamos começar com passos, explicou. Vamos começar escutando. O corpo precisa lembrar como é se mover com a música antes de realmente se mover. Dona Cida observava tudo de longe, ainda desconfiada, mas menos hostil. Tinha que admitir que Valentina estava diferente, mais falante, mais presente, inclusive havia voltado a comer melhor. Esse garoto tem algo, comentou Dona Cida com Carlos um dia, não sei o que é, mas ele tem. Ele entende a dor dela, respondeu Carlos, de uma maneira que nenhum de nós pôde. Na 3ª semana, Miguel trouxe algo diferente. Era uma fita cassete velha com a capa já desgastada. Esta fita era da minha irmã, explicou. Ela escutava todos os dias quando estava aprendendo a se mover novamente. Tem uma canção aqui que sempre funcionava. Ele colocou a fita no rádio e apertou o play. A música que começou era suave,
uma melodia de piano simples, mas bonita. E então Miguel começou a se mover. Dançava sentado no chão em frente a Valentina. Seus braços se moviam em círculos amplos. Suas mãos desenhavam formas no ar. Não havia nada técnico nisso, nenhum passo formal de balé ou de qualquer outra dança. Era puro sentimento transformado em movimento. Valentina observava hipnotizada. Suas mãos, que sempre estavam quietas em seu colo, começaram a se mover levemente, seguindo o ritmo da música. Isso Miguel incentivou sem parar de dançar. Não pense, apenas sinta e deixe que o corpo responda. As mãos de Valentina se moveram mais, depois os braços. Ela fechou os olhos e se deixou levar pela música. E pela primeira vez desde o acidente, estava dançando, não com os pés, não com as pernas, mas dançando de todas as formas. Carlos observava da porta com Dona Cida ao seu lado. Sentiu as lágrimas correrem pelo seu rosto, mas não as limpou. Aquilo era o começo de algo. Podia sentir, mas nem tudo era fácil. Patrícia, a psicóloga, havia alertado que criar esperanças poderia ser perigoso e não estava errada. Algumas noites depois das sessões, Valentina se sentia frustrada. Queria mais. Queria mover as pernas, não só os braços. Por que não está funcionando? Chorou uma noite depois que Miguel foi embora. Filha, essas coisas levam tempo. Tentou consolar Carlos, mas ele disse que a irmã dele voltou a andar. Por que eu não estou voltando? Carlos não tinha resposta. Ligou para Patrícia no dia seguinte. Isso é normal, explicou ela. Valentina está comprometida, o que é excelente. Mas precisa entender que o processo é diferente para cada pessoa. A irmã de Miguel levou quanto tempo? Quase 1 ano, segundo ele. Então ela precisa de paciência, e você também. Na semana seguinte aconteceu algo inesperado. A mãe de Carlos, Dona Lúcia, fez uma visita surpresa. Morava em Campinas e não vinha a São Paulo há meses, desde antes do acidente. Carlos havia evitado contar-lhe sobre Miguel, sabendo que sua mãe seria ainda mais protetora e cética que Dona Cida. Dona Lúcia tinha 72 anos. Era uma mulher de opiniões fortes e educação tradicional. Quando viu Miguel na sala com Valentina, quase teve um ataque. Carlos, o que está acontecendo aqui? Perguntou levando seu filho para o corredor. Mamãe, posso explicar? Pois explique um menino de rua na minha sala com minha neta. Ele está ajudando, mamãe. Está ajudando a melhorar. Ajudando? Um garoto sem educação, sem formação, sem nada vai ajudar onde dezenas de médicos falharam? Ele entende o que ela está passando. Viveu algo parecido. Dona Lúcia bufou. Aquele som que Carlos conhecia desde criança e que significava completa desaprovação. Você enlouqueceu, Carlos. Completamente. E não vou permitir que coloque minha neta em risco por um capricho. Não é um capricho, mamãe. Valentina está melhorando. Melhorando? Continua nessa cadeira. Não, mas está viva de novo. Se interessa por algo. Está tentando. Dona Lúcia não se convenceu. Passou o resto da tarde observando Miguel com desconfiança, fazendo perguntas incisivas, tentando pegá-lo em alguma mentira ou inconsistência. Mas Miguel respondeu tudo com honestidade, sem se intimidar. Por que você faz isso? Perguntou ela em um momento. O que você ganha ajudando minha neta? Nada, senhora, respondeu Miguel. Só quero ajudar. Todo mundo quer algo. Dinheiro? Uma casa? O que você espera em troca? Não espero nada. Minha irmã voltou a andar porque alguém acreditou que podia. Só quero que Valentina tenha a mesma oportunidade. E onde está sua irmã agora? Por que você não está com ela? Miguel desviou o olhar e Carlos viu a dor cruzar o rosto do garoto. Foi adotada. Mora em Florianópolis com uma boa família. Não nos vemos mais. E seus pais? Meu pai faleceu há 3 anos. Minha mãe não sei onde está. Dona Lúcia ficou em silêncio um momento processando aquela informação. Sua expressão suavizou um pouco, mas não muito. Ainda assim, disse finalmente, não é apropriado. Um garoto estranho vindo da rua passando tanto tempo com minha neta. As pessoas vão falar. Que falem, disse Carlos juntando-se a eles. Me importo com minha filha, não com a opinião dos outros. Dona Lúcia olhou para o filho com aquela expressão que ele conhecia. Era uma mistura de decepção e preocupação. Ela sempre havia sido controladora, sempre acreditava que sabia mais e talvez sim em muitas situações, mas não nesta. Vou falar com o Dr. Azevedo, ameaçou mencionando o médico particular da família. Pedirei a opinião dele sobre toda essa loucura. Faça isso. Carlos não se intimidou. Mas isso não mudará nada. Valentina quer continuar e eu vou apoiá-la.
Dona Lúcia foi embora naquela noite sem se despedir, o que equivalia a uma declaração de guerra em sua linguagem. Carlos sabia que teria problemas, mas não se importou. Pela primeira vez em muito tempo via um progresso real em sua filha. Não ia desistir pela teimosia de sua mãe, mas Dona Lúcia não desistiu facilmente. Nos dias seguintes, ligou para Carlos várias vezes, insistindo para que procurasse ajuda profissional, que o que estava fazendo era irresponsável. Chegou a ameaçar processar por negligência, embora Carlos soubesse que eram apenas palavras vazias. O pior foi quando ligou para Patrícia, a psicóloga, tentando conseguir apoio para sua postura. Mas Patrícia surpreendeu a todos. Dona Lúcia, entendo sua preocupação, disse por telefone enquanto Carlos escutava na outra linha. Mas devo informá-la que profissionalmente tenho visto melhorias significativas em Valentina desde que começaram estas sessões. Melhoras? Que tipo de melhoras? Valentina está mais engajada, mais comunicativa, está mostrando desejos de melhorar, o que é um passo fundamental em seu processo de recuperação. O que este garoto está fazendo pode não ser convencional, mas está funcionando de uma maneira que meus métodos não o fizeram. Dona Lúcia desligou o telefone sem responder e Carlos respirou aliviado. Ter o apoio de uma profissional era crucial. As sessões continuaram. Miguel trouxe um caderno pequeno e começou a anotar o que funcionava e o que não. Era metódico, apesar de sua pouca educação formal. Experimentava diferentes tipos de música, diferentes ritmos, diferentes movimentos. Hoje vamos tentar algo novo, disse uma quarta-feira. Vamos adicionar a respiração. A respiração? Perguntou Valentina. A respiração é movimento. Quando você respira fundo, todo o seu corpo se move. O peito se eleva, os ombros o acompanham, até o ventre participa. E se conseguirmos conectar a respiração com o movimento dos braços, o corpo entenderá que tudo está unido. Passaram toda aquela sessão apenas respirando e movendo os braços. Inalar e levantar, exalar e abaixar. Parecia simples, quase bobo, mas Carlos observou que Valentina estava completamente concentrada. Não havia distração, apenas foco. E então aconteceu. No final da sessão, enquanto Valentina respirava profundamente e movia os braços, um de seus pés se moveu. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível. Apenas os dedos se contraíram, mas foi movimento. Miguel o viu primeiro. Seus olhos se arregalaram, mas não disse nada. Não queria alarmar, apenas continuou com o exercício, observando atentamente. Ocorreu de novo. Os dedos do pé direito de Valentina se contraíram, depois relaxaram. Desta vez Valentina percebeu, olhou para baixo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu movi, sussurrou. Moveu, confirmou Miguel com um enorme sorriso no rosto. Papai, gritou Valentina. Papai, movi o pé. Carlos entrou correndo na sala, seguido por Dona Cida. Valentina chorava, mas eram lágrimas de alegria. Movi o pé, papai. Senti, foi pequeno, mas eu senti. Carlos se ajoelhou ao lado da cadeira. Suas próprias lágrimas começaram a cair. Isso é maravilhoso, filha. Maravilhoso. Mas não devemos forçar, advertiu Miguel. Este foi um começo, mas se tentarmos muito rápido pode não funcionar. Tem que ser devagar, no ritmo dela. Naquela noite toda a casa estava em celebração. Dona Cida preparou o jantar favorito de Valentina. Carlos Menezes abriu uma das garrafas de vinho que guardava para ocasiões especiais e até Dona Lúcia, quando soube da notícia, ligou para parabenizar, embora ainda com reservas. Mas o mais feliz de todos era Miguel. Carlos o havia convidado para jantar e o garoto aceitou algo envergonhado. Era a primeira vez que comia uma refeição de verdade em muito tempo, e Carlos sentiu o coração apertado ao ver a fome nos olhos do rapaz. Miguel, disse Carlos enquanto jantavam, você tem onde dormir hoje? Sim, tenho. Tem um lugar no parque debaixo de uma tenda. É protegido da chuva. Que tal dormir em uma cama de verdade? Hoje temos um quarto de hóspedes. Pode tomar um banho quente, usar roupas limpas. Miguel hesitou como se não merecesse aquilo. Não quero incomodar. Não incomoda. Pelo contrário, você está fazendo mais pela minha filha do que qualquer um conseguiu em 2 anos. É o mínimo que posso fazer. Miguel aceitou e naquela noite dormiu em uma cama de verdade pela primeira vez em 3 anos. Na manhã seguinte, quando Carlos foi acordá-lo, encontrou o quarto impecavelmente arrumado e Miguel, já acordado, sentado na beira da cama, olhando pela janela. Bom dia. Carlos o cumprimentou. Bom dia, Sr. Carlos. Desculpe por acordar cedo. Não estou acostumado a dormir tanto. Não precisa se desculpar.
Quer tomar café da manhã conosco? Tomaram café da manhã juntos. E pela primeira vez, Carlos viu Valentina sorrindo de verdade durante uma refeição matinal. Ela e Miguel conversavam animadamente sobre música, sobre dança, sobre planos para as próximas sessões. Hoje vou trazer algo especial, disse Miguel. Uma surpresa. Que tipo de surpresa? Quis saber Valentina. Se eu contar, não é mais surpresa. Naquele dia, Miguel chegou na hora de sempre, mas com uma sacola nas mãos. Dentro havia um par de sapatilhas de balé, velhas e gastas, mas ainda em boas condições. Eram da Sofia, explicou. Ela usava antes de parar de andar. Guardei mesmo depois que a adotaram. Pensei que um dia poderiam fazer falta. Valentina pegou as sapatilhas com reverência. Seus dedos percorreram as fitas desgastadas. Você acha que poderei usá-las de novo? Perguntou, sua voz carregada de esperança e medo. Acho que você poderá fazer o que quiser, respondeu Miguel. Só precisa acreditar. Passaram aquela sessão conversando sobre balé. Miguel pediu a Valentina que descrevesse seus movimentos favoritos, as apresentações que mais amou, as professoras que mais a marcaram. E enquanto ela falava, ele via a paixão voltando aos seus olhos. A dança nunca te abandonou, Valentina, disse no final da sessão. Só estava esperando você estar pronta para voltar. Mas nem tudo estava bem. Na semana seguinte, o Dr. Azevedo, o médico particular da família e amigo de Dona Lúcia, fez uma visita sem avisar. Era um homem de uns 60 anos com cabelo grisalho e uma postura sempre formal. Carlos, precisamos conversar, disse assim que chegou. Sentaram-se no escritório e o Dr. Azevedo foi direto ao ponto. Dona Lúcia me contou sobre esse experimento que você está fazendo com Valentina. Não é um experimento, é terapia. Terapia administrada por um garoto sem nenhuma formação ou qualificação. Carlos, você entende o risco? Entendo os riscos de deixar minha filha consumir-se naquela cadeira sem esperança. Isso eu entendo muito bem. Mas criar falsas esperanças pode ser ainda mais prejudicial. Não são falsas esperanças. Ela moveu o pé. Doutor, pela primeira vez em 2 anos teve movimento voluntário. O doutor Azevedo suspirou ajustando os óculos. O movimento psicogênico pode ser temporário. Não há garantia de que continuará ou que progredirá. E não há garantia de que não o fará. Doutor, com todo respeito, o senhor e todos os outros médicos não puderam ajudá-la. Este garoto conseguiu. Vou continuar. Então, pelo menos deixe-me supervisionar. Quero estar presente nas próximas sessões, observar o que está sendo feito. Profissionalmente, preciso me assegurar de que não há riscos. Carlos Menezes concordou. Embora soubesse que Miguel poderia se sentir desconfortável, mas era um compromisso razoável. O Dr. Azevedo presenciou a sessão seguinte com atenção clínica. Observou cada movimento, cada palavra trocada entre Miguel e Valentina. No final, sua expressão era pensativa. Bem, disse depois que Miguel saiu. Devo admitir que há método no que ele faz. Não é científico, mas há lógica. Ele está trabalhando com motivação intrínseca, algo que nós, os profissionais, às vezes negligenciamos. Então, podemos continuar? Sim, mas gostaria de adicionar alguns exercícios complementares. Fisioterapia leve focada em manter a musculatura ativa. Se combinarmos seus métodos com técnicas comprovadas, o resultado pode ser ainda melhor. Prezado ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar seu like e, acima de tudo, se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a quem está começando. Agora continuando. Foi assim que a rotina mudou. Miguel seguia com suas sessões 3 vezes por semana. Mas agora 2 vezes por semana também havia fisioterapia com um profissional que o Dr. Azevedo recomendou. Valentina estava cansada com toda a rotina, mas motivada. Vou voltar a dançar, repetia para si mesma todas as noites. Eu farei. Carlos Menezes via crescer a determinação em sua filha e se sentia orgulhoso, mas também preocupado. E se depois de tanto esforço não funcionasse, como ele lidaria com aquela decepção? Patrícia compartilhava a mesma preocupação. Carlos, precisamos preparar Valentina para a possibilidade de que a recuperação não seja completa. Lhe disse em uma de suas sessões privadas. Não posso fazer isso. Não posso tirar-lhe a esperança agora que finalmente a tem. Não digo que tire a esperança. Digo que é preciso gerenciar as expectativas. Ela está trabalhando duro e isso é maravilhoso. Mas precisa entender que o progresso não é linear. Haverá retrocessos, dias ruins, frustrações. E como faço isso sem destruir o que ela construiu?
falando com honestidade, lembrando-lhe que seu valor não está em andar ou não andar, mas em quem ela é. Carlos tentou ter aquela conversa com Valentina naquela noite, mas não foi fácil. Filha, quero falar sobre as sessões. Não vou desistir, papai. Não importa o que diga a vovó ou o doutor Azevedo. Não se trata de desistir. Se trata de entender que as coisas podem não acontecer da maneira ou no tempo que esperamos. Você não acredita mais que vou andar? Seus olhos se encheram de lágrimas. Sim, acredito. Mas mesmo que demore mais do que esperamos, ou se você precisar de ajuda para andar, continuará sendo a mesma pessoa incrível. Andar não te define, mas quero voltar a dançar, papai. Quero sentir o chão sob meus pés outra vez. Quero ter a sensação que tinha quando estava no palco fazendo o que amava. E você terá, mas no momento adequado e da maneira certa para você. Valentina abraçou o pai e ficaram assim por um longo tempo em silêncio. As semanas se transformaram em meses. Chegou o outono e com ele as folhas secas cobriam o jardim da casa. Miguel continuava vindo, fiel como um relógio, sem faltar nunca. Sua relação com a família havia evoluído. Dona Cida agora o tratava como se fosse parte da casa, sempre guardando sobras da comida para ele levar. Carlos havia oferecido várias vezes a Miguel que ficasse para morar com eles, mas o garoto sempre recusava. Não posso aceitar isso, explicava. Já estou recebendo demais. Me dão comida, me deixam usar o banheiro, me tratam bem. Se eu aceitar mais, vai parecer que estou fazendo tudo isso por interesse. Miguel, ninguém pensa isso, argumentava Carlos. A avó de Valentina sim pensa, e não está errada em desconfiar. Sou um estranho que apareceu do nada. Se eu aceitar morar aqui, as pessoas vão pensar que dei um golpe. Carlos compreendia a lógica, embora não concordasse, mas respeitava a decisão do menino. Miguel tinha sua dignidade, e isso era importante para ele. Um dia, durante uma sessão, aconteceu algo diferente. Valentina estava fazendo os exercícios de respiração e movimento quando sentiu uma dor aguda na perna direita. Gritou de dor, assustando Miguel e Dona Cida, que estava na cozinha. O que aconteceu? Miguel se aproximou de imediato. Minha perna me doeu. Doeu muito. Valentina chorava, mas seus olhos brilhavam. Mas isso é bom, não é? Sentir dor significa que está funcionando. Miguel não soube o que responder. Não era médico. Não entendia a parte técnica. Ligaram para o doutor Azevedo, que acorreu de imediato. Depois de examinar Valentina, o médico tinha um sorriso cauteloso no rosto. A dor é um bom sinal, significa que há resposta nervosa. O corpo está acordando, mas também significa que devemos ter cuidado. Não queremos machucar os músculos que estiveram inativos por tanto tempo. Naquela noite, Valentina mal conseguiu dormir de tanta emoção. Dor significava sensação. Sensação significava esperança. E esperança significava que talvez, só talvez, ela realmente pudesse voltar a andar. Mas a vida raramente permite alegria sem intercalar desafios. 2 semanas depois, Miguel não apareceu para a sessão. Carlos esperou preocupado. 15 minutos, meia hora, 1 hora, nada. Isso era completamente fora do comum. Papai, onde ele está? Valentina começava a entrar em pânico. Não sei, filha, mas vou descobrir. Carlos foi ao parque procurando nos lugares onde Miguel costumava estar. Encontrou outros meninos de rua e perguntou por ele. Miguel, levaram ele ontem, contou um dos garotos. Levaram ele? Quem? Gente de um abrigo. Alguém deve ter denunciado que ele dormia no parque. Vêm e nos levam de vez em quando. Carlos sentiu que o desespero se apoderava dele. Precisava encontrar Miguel, não só por Valentina, mas pelo próprio menino. Miguel não merecia ser tratado como se fosse um problema a resolver. Ligou para vários abrigos da região até que finalmente encontrou onde Miguel estava. Era um abrigo municipal no bairro da Vila Mariana. E quando Carlos chegou lá, encontrou Miguel sentado em um canto com o rosto fechado. Miguel, chamou Carlos. O menino levantou o olhar e, ao ver Carlos, algo parecido com alívio, cruzou seu rosto. Seu Carlos, como me encontrou? Não importa. Você está bem? Sim, só não quero estar aqui. Já estive em lugares assim antes. Não funcionam para mim. Carlos falou com a assistente social responsável. Explicou a situação. Demonstrou que Miguel tinha um lugar para ficar, que estava recebendo cuidados. A mulher era cética, mas depois de várias ligações e conversas, acedeu a liberar Miguel sob a responsabilidade de Carlos. No caminho de volta, Miguel permaneceu calado, olhando pela janela do carro. Por que você fez isso? Perguntou de repente. Fiz o quê? Veio me buscar.
Gastou tempo, se meteu em toda essa burocracia. Por quê? Porque você é importante para Valentina e para mim. Só sou um menino de rua. Você é muito mais do que isso, Miguel. Você é o menino que devolveu a esperança à minha filha. Você é o menino que demonstrou que o cuidado não precisa vir de um título ou de um consultório caro. Me ensinou mais sobre ser pai nas últimas semanas do que aprendi em 11 anos. Miguel não respondeu, mas Carlos viu as lágrimas correrem pelo rosto do menino. Quando chegaram em casa, Valentina os esperava na porta. Miguel, gritou assim que o viu. Ela estava em sua cadeira de rodas, mas a havia empurrado sozinha até a entrada. Isso era algo que não fazia antes. Pequeno progresso, mas progresso. Olá, Valentina, disse Miguel secando rapidamente o rosto. Pensei que você tinha me abandonado. Nunca. Só tive um contratempo, mas já estou aqui. Retomaram as sessões, e desta vez com ainda mais intensidade. Miguel havia compreendido que não podia depender apenas do parque como moradia. Qualquer dia poderiam levá-lo outra vez. Assim, engolindo o orgulho, aceitou a proposta de Carlos. Você pode ficar aqui durante a semana, ofereceu Carlos, apenas durante os dias das sessões. Isto não é caridade, Miguel. É uma troca justa. Você ajuda a Valentina. Nós lhe damos um lugar seguro para ficar. Todos ganhamos. Miguel aceitou, mas estabeleceu condições. Ajudo com a casa, limpo, arrumo, faço o que for necessário. Não quero ser apenas alguém que recebe. Dona Cida se alegrou com o arranjo. Ela gostava de Miguel, e ter alguém mais jovem com quem conversar, e a quem ajudar a fazia sentir-se útil de uma maneira que não experimentava há muito tempo. A vida encontrou um novo ritmo. Miguel ficava na casa de segundas a sextas. Voltando ao parque nos fins de semana, Carlos não entendia por que o garoto insistia em retornar às ruas aos sábados e domingos, mas o respeitava. Talvez se tratasse de manter certa independência, ou talvez de não perder contato com sua realidade. As sessões evoluíram. Agora, além dos movimentos de braços e respiração, Miguel havia começado a trabalhar com pesos pequenos. Nada pesado, apenas garrafas cheias de água que Valentina segurava enquanto fazia os movimentos. A ideia era fortalecer a parte superior do corpo, criando uma base para quando as pernas começassem a responder mais. E estavam respondendo não todos os dias, mas sempre da mesma maneira. Mas havia momentos em que Valentina conseguia mover os dedos dos pés com vontade consciente. Algumas vezes, inclusive, podia flexionar ligeiramente o tornozelo. É como despertar de um sonho muito longo, descrevia ela. Às vezes sinto que as pernas querem se mover, mas ainda não podem. Como se houvesse uma porta fechada e eu estivesse tentando encontrar a chave certa. A chave está dentro de você, dizia Miguel. Só precisamos encontrar onde você a guardou. Foi durante uma dessas conversas que Valentina finalmente falou do acidente. Nunca havia falado disso. Nem com Carlos, nem com Patrícia, nem com ninguém. Mas com Miguel de alguma forma era diferente. Voltávamos da apresentação, começou com voz baixa. Chovia muito. Minha mãe estava feliz cantando no carro. Eu acabara de fazer minha primeira apresentação como solista. Foi perfeito. Tudo foi perfeito. Miguel escutava em silêncio, dando-lhe o espaço para falar. E então houve um barulho muito forte. O carro deu voltas. Lembro de gritar, sentir medo. E depois acordei no hospital. Meu pai estava lá, mas minha mãe não estava, e eu sabia. Mesmo antes de ele falar, eu sabia que ela havia ido embora. As lágrimas corriam pelo rosto de Valentina, mas ela continuou. E fiquei pensando que se não tivesse feito aquela apresentação, se não tivéssemos voltando àquela hora por aquela estrada, talvez ela ainda estaria aqui. Não foi sua culpa, disse Miguel suavemente. Eu sei, todo mundo diz, mas saber e sentir são coisas diferentes. Sim, são, concordou Miguel. Quando minha mãe foi embora, eu também pensei que era minha culpa. Pensei que se eu fosse um filho melhor, se causasse menos problemas, ela teria ficado. E como você parou de pensar assim? Ainda penso às vezes, mas aprendi que as decisões dos outros não são por nossa causa. Minha mãe foi embora por suas razões, não por mim. E sua mãe, ela não escolheu ir embora. Ela foi tirada de vocês, mas ela não iria querer que você parasse de viver por isso. Como você sabe? Porque você disse que ela adorava te ver dançar, que estava feliz voltando da apresentação. Uma mãe que ama ver sua filha dançar, não iria querer que essa filha nunca mais dançasse. Iria querer que você continuasse, que vivesse, que fosse feliz. Valentina chorou muito naquele dia, mas foi um choro diferente. Era libertação, era permitir-se sentir a dor sem se afogar nela. A partir daquele dia, algo mudou.
Valentina tinha mais energia nas sessões, mais foco. Era como se ao finalmente falar sobre o trauma tivesse aberto um canal que estava bloqueado. Hoje quero tentar algo, lhe disse a Miguel em uma tarde de quinta-feira. O que você quer tentar? Quero tentar me levantar. Miguel hesitou. Haviam evitado pressionar muito rápido, seguindo o conselho do Dr. Azevedo, mas podia ver nos olhos de Valentina que ela estava pronta para tentar. Está bem, mas com calma, e eu vou te segurar o tempo todo. Chamaram Carlos Menezes e Dona Cida. Todos queriam estar presentes para aquele momento. Miguel colocou a cadeira de rodas perto de uma mesa resistente para que Valentina pudesse se apoiar. Agarre a mesa com as 2 mãos, instruiu Miguel. Eu vou te segurar pela cintura. Quando se sentir pronta, tente pôr peso nas pernas, mas não force. Se doer, pare. Valentina tremia, mas não de medo. Era porretão para ajudar se fosse necessário. Vou contar até 3, disse Miguel. Ao 3 você tenta. 1, 2, 3. Valentina empurrou com os braços apoiando-se na mesa. Miguel a segurou firme, suportando a maior parte de seu peso. As pernas de Valentina tremiam com o esforço de sustentar, ainda que parcialmente, seu próprio peso. Está doendo? Perguntou Miguel. Não, respondeu ela com a voz cheia de emoção. Estou sentindo minhas pernas. Ela se manteve de pé talvez 10 segundos antes de precisar sentar-se de novo, mas aqueles 10 segundos foram uma eternidade de alegria. Carlos chorava abertamente, assim como Dona Cida. Miguel tinha um sorriso tão grande que parecia iluminar toda a sala. Você conseguiu, disse. Realmente conseguiu. Foi só um pouquinho. Valentina ofegava, mas radiante. Hoje foi um pouquinho. Amanhã será um pouco mais. E no mês que vem você estará andando. Naquela noite a casa estava em celebração. Carlos ligou para Patrícia para contar-lhe as novidades e a psicóloga se comoveu genuinamente. Chegou a ligar para Dona Lúcia, que depois de escutar as notícias admitiu que talvez, só talvez, havia julgado mal a situação. Esse rapaz é especial, disse. Você teve sorte de ele aparecer em suas vidas. Não foi sorte, mamãe. Foi destino. Nos dias seguintes, repetiram o exercício de se levantar. Cada dia Valentina conseguia sustentar o peso um pouco mais de tempo. Uma semana depois da primeira tentativa, já podia ficar de pé por quase 1 minuto completo, com menos apoio de Miguel. Mas então, como Patrícia havia advertido, chegou o retrocesso. Uma terça-feira, Valentina acordou e não conseguia sentir as pernas de novo. Era como se todo o progresso tivesse desaparecido da noite para o dia. Entrou em pânico, chorando desesperadamente. Papai, não consigo sentir. Por que não consigo sentir? Carlos tentou acalmá-la, mas também estava assustado. Chamaram o Dr. Azevedo, que acorreu imediatamente. Depois de examinar Valentina, o médico teve uma explicação. O corpo está reagindo ao esforço. Vocês se esforçaram muito nas últimas semanas, o que é bom e necessário, mas o corpo precisa de tempo para se ajustar. Isto é temporário. Com descanso e paciência, a sensação voltará. Temporário, repetiu Valentina, agarrando-se a essa palavra como se fosse um salva-vidas. Miguel passou aquele dia inteiro com ela apenas conversando sem fazer nenhum exercício. Contou histórias sobre sua irmã, sobre como ela também havia passado por altos e baixos no processo de recuperação. Sofia teve um dia em que caiu tentando andar sozinha, contou. Bateu o joelho, ficou com um roxo enorme e depois disso tinha medo de tentar de novo. Passou quase 1 mês sem querer fazer nenhum exercício. E o que a fez tentar de novo? Dancei para ela todos os dias, embora me pedisse para parar. Eu chegava ao quarto dela e dançava. E um dia ela começou a rir e rindo começou a se mover de novo. O corpo lembra da alegria, sabe? Mesmo que a mente esqueça. Você sente falta dela? Perguntou Valentina. Miguel ficou calado um momento. Sim, todos os dias. Mas sei que ela está bem, que está segura, e isso me faz feliz, embora eu sinta falta dela. Você tentou visitá-la? Florianópolis é longe e não tenho dinheiro para a passagem de ônibus. Meu pai pode te levar. Tenho certeza de que faria. Talvez algum dia. Mas agora meu lugar está aqui ajudando você. 3 dias depois, a sensação retornou às pernas de Valentina, exatamente como o Dr. Azevedo havia previsto. O alívio foi imenso e retomaram os exercícios com cuidado renovado. Outubro chegou, trazendo o clima mais quente e os primeiros sinais da primavera. As flores do jardim começaram a florescer e Valentina passava mais tempo lá fora, sentada na cadeira, mas cada vez mais ativa nos exercícios ao ar livre. Foi durante uma dessas sessões ao ar livre que aconteceu algo inesperado.
Valentina estava de pé, apoiada em Miguel, quando ouviram vozes na entrada da casa. Não eram vozes familiares. Carlos Menezes chamou uma mulher. Carlos saiu para atender e encontrou 3 pessoas. Uma mulher de meia idade com um tablet na mão e 2 homens com roupas formais. Sim, sou eu. Posso ajudá-los? Somos do Serviço de Assistência Social. Recebemos denúncias de que há um menor morando nesta casa sem a documentação adequada ou o processo legal de guarda. Carlos sentiu o sangue gelar. Alguém havia denunciado a presença de Miguel. Tinha uma boa ideia de quem poderia ter sido. Dona Lúcia, apesar de ter se abrandado, nunca havia se sentido completamente confortável com a situação. Miguel não mora aqui permanentemente, explicou Carlos. Ele fica durante a semana para ajudar minha filha com sua recuperação. É um arranjo temporário. Senhor Menezes, entendemos a situação, mas há protocolos. Um menor não pode simplesmente ficar em uma casa sem a documentação adequada. Precisamos avaliar se o ambiente é apropriado e se há riscos. Não há nenhum risco. Pelo contrário, pela primeira vez em 3 anos, este garoto está tendo refeições adequadas, um lugar seguro para dormir e está fazendo algo que o faz sentir útil. Ainda assim, precisamos seguir o procedimento. Foi então que Miguel apareceu, vindo do jardim. Ao ver os assistentes sociais, seu rosto se sombreou de imediato. É por minha causa? Perguntou Miguel. Não se preocupe, tentou acalmar. Carlos, vamos resolver isso. Não há nada a resolver, disse Miguel com voz amarga. Eu sei como isso funciona. Vão me levar para um abrigo. Vão fazer um monte de papelada que não leva a nada e vou acabar fugindo outra vez. Sempre é assim. Não tem que ser assim, tentou argumentar a assistente social. Se o senhor Menezes está interessado em um processo formal de tutela ou guarda, podemos iniciá-lo. Tutela? Carlos não havia pensado nisso. É claro sim. Eu gostaria de fazer isso. Não, interrompeu Miguel. Seu Carlos, o senhor já fez demais. Não precisa fazer isso por mim. Não o faço por você. O faço por nós. Você se tornou parte desta família, Miguel. Deixe-me formalizar isso. Deixe-me dar-lhe a segurança que você merece. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Miguel. Era a primeira vez que Carlos o via chorar desde o dia em que o pegou no abrigo. Não mereço isso, sussurrou Miguel. Sim, você merece, disse uma voz que vinha do jardim. Todos se viraram. Era Valentina de pé, apoiada em uma bengala que a fisioterapeuta lhe havia dado. Tremia pelo esforço, mas estava de pé e estava andando lentamente um passo de cada vez em direção a eles. Valentina. Carlos correu para ajudá-la, mas ela levantou a mão pedindo-lhe que parasse. Preciso fazer isso sozinha, papai. Cada passo era uma luta. Suas pernas tremiam, seus joelhos ameaçavam ceder. Mas ela continuou, sua determinação mais forte do que qualquer fraqueza física. Quando finalmente chegou onde estava Miguel, ela estava ofegante e suada, mas também sorrindo. Você merece. Sim, repetiu. Você me deu isso, Miguel. Me deu a força para andar de novo. Deixe-nos te dar um lar. Prezado ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar seu like e, acima de tudo, se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a quem está começando. Agora, continuando, Miguel não conseguiu se conter mais. Abraçou Valentina e ambos choraram juntos, apoiando-se um no outro. Carlos Menezes se juntou ao abraço, seguido por Dona Cida, que havia vindo ver o que acontecia. Os assistentes sociais observavam a cena e até a mulher do tablet parecia emocionada. Bem, disse secando discretamente os olhos. Iniciarei o processo de avaliação para a tutela temporária. Se tudo sair bem, poderíamos ter algo mais permanente em alguns meses. Começou então um novo processo. Carlos Menezes contratou advogados para lidar com a burocracia. Houve entrevistas, avaliações, visitas de assistentes sociais. Foi um processo longo e às vezes frustrante. Mas Carlos Menezes estava decidido. Durante todo esse tempo, Miguel continuou ajudando Valentina. Seu método havia funcionado. Ela andava ainda com bengala, ainda com dificuldade, mas andando cada dia um pouco melhor, um pouco mais forte. O doutor Azevedo estava impressionado em suas consultas de acompanhamento. Não parava de documentar o progresso. Isto se tornará um caso de estudo, dizia. O poder da motivação emocional no tratamento de transtornos psicossomáticos é revolucionário. Não foi revolucionário, argumentava Miguel. Foi só carinho. Foi só acreditar nela quando ela não acreditava em si mesma. Novembro chegou trazendo o calor intenso do verão de São Paulo. Era o aniversário de Valentina.
Ela completaria 12 anos e, pela primeira vez desde o acidente, Carlos Menezes a viu emocionada pela data. Quero fazer uma festa, anunciou no café da manhã. Uma festa? Carlos Menezes se surpreendeu. Nos últimos 2 anos, Valentina havia recusado qualquer celebração. Sim, pequena. Só a família e alguns amigos da escola. E Miguel, claro, não seria festa sem Miguel. Carlos Menezes organizou tudo com a ajuda de Dona Cida. Decoraram o jardim com balões e flores. Contrataram um serviço de buffet, convidaram alguns colegas de classe de Valentina, com quem ela ainda mantinha contato. No dia da festa, Miguel estava nervoso. Havia tomado banho, vestido roupas novas que Carlos Menezes lhe havia comprado, mas ainda se sentia deslocado. Não sei como me comportar em festas, confessou a Dona Cida. Apenas seja você mesmo, meu filho, respondeu ela, ajeitando a gola da camisa dele. É o que todos amamos em você. A festa começou tranquila. Os amigos de Valentina chegaram surpresos de vê-la andando, embora fosse com bengala. Todos queriam saber a história, e Valentina contava com orgulho sobre Miguel e como ele a havia ajudado. Dona Lúcia também estava presente e, para surpresa de Carlos Menezes, foi amável com Miguel. Rapaz, chamou-o de lado. Eu te devo um pedido de desculpas. Eu te julguei mal. Você é um bom garoto com um bom coração. A senhora só estava protegendo sua neta, respondeu Miguel. Não precisa se desculpar por isso. Ainda assim, perdão. Perdoado, Dona Lúcia. Ao cair da tarde, quando o sol começava a se pôr, Valentina pediu a atenção de todos. Quero fazer um anúncio, disse. De pé no meio do jardim, sem a bengala, apenas com Carlos Menezes perto caso precisasse. Todos ficaram em silêncio prestando atenção. Há 2 anos pensei que minha vida havia terminado. Perdi minha mãe, perdi a capacidade de andar, perdi a vontade de tentar, mas alguém apareceu e me mostrou que às vezes a pessoa menos esperada pode fazer a maior diferença. Ela olhou para Miguel, que estava em um canto tentando se fazer pequeno. Miguel, você veio a mim quando eu mais precisava. Não tinha nada a ganhar. Você o fez porque seu coração é puro e bom, e hoje posso andar graças a você. Posso dançar graças a você. Ela fez um sinal e Dona Cida trouxe um pequeno sistema de som. A música que começou a tocar era uma suave melodia de piano. Era a mesma música da fita cassete de Sofia. Esta é para você, disse Valentina a Miguel, e para sua irmã, porque vocês 2 me salvaram, cada um à sua maneira. E então Valentina começou a dançar. Não eram movimentos complexos, não era uma coreografia elaborada, eram passos simples, movimentos suaves, mas era dança, era a expressão de uma alma que havia encontrado o caminho de volta para a luz. Miguel chorava abertamente agora. Assim como a metade dos convidados, ele se aproximou de Valentina e com um gesto delicado ofereceu-lhe a mão. Posso? Sempre, respondeu ela. E ali, no jardim decorado com balões e flores, um menino de rua e uma menina que havia esquecido como andar dançaram juntos. Era uma dança imperfeita, cheia de passos hesitantes e momentos de desequilíbrio, mas era perfeita em sua imperfeição porque era real, era sentida, era amor transformado em movimento. Quando a música terminou, todos aplaudiram. Carlos se aproximou e abraçou ambos, seu coração tão cheio que parecia que ia explodir. Obrigado, sussurrou a Miguel. Obrigado por tudo. Não precisa me agradecer. Vocês me deram uma família. Fui eu quem ganhou mais. Dezembro chegou trazendo o intenso calor do verão de São Paulo. O processo de tutela estava avançando bem. Os assistentes sociais haviam ficado impressionados com o ambiente do lar, com o vínculo claro entre Miguel e a família Menezes, e com o progresso documentado de ambos, Miguel se adaptando a uma vida mais estável e Valentina recuperando sua mobilidade. Provavelmente obteremos a tutela definitiva para fevereiro, informou o advogado de Carlos. O juiz está muito favorável ao caso. Miguel estava começando a acreditar que aquilo era real, que não era temporário. Tinha seu próprio quarto agora, com roupas no armário, livros na estante e um lugar para guardar suas poucas posses. Era estranho para ele depois de 3 anos vivendo dia a dia sem saber onde dormiria na noite seguinte. Ainda não parece real, confessou a Valentina em uma tarde enquanto estavam no jardim. O que parece real ter uma casa, ter pessoas que se preocupam, ter uma família? Sim, é real. Você pode acreditar? E se eu estragar tudo? E se eu fizer algo errado e eles perceberem que foi um erro me deixar ficar? Valentina pegou sua mão apertando-a com firmeza. Miguel, você salvou minha vida. Não fisicamente, mas de uma maneira que é ainda mais importante.
Me lembrou que vale a pena viver, que há beleza mesmo na dor, que o movimento é vida. Nada que você faça vai mudar isso. Mas e se eu não puder ser como vocês esperam? Não sei como ser filho de uma família como a sua. Só sei ser menino de rua. Não precisa ser nada mais do que você mesmo. Foi sendo você mesmo que chegou até aqui. Foi sendo você mesmo que mudou nossas vidas. Carlos, que havia escutado a conversa sem querer ao passar pelo jardim, sentiu o peito apertado. Miguel carregava tantas feridas, tantas inseguranças. Seria trabalho de todos ajudá-lo a curar, assim como ele havia ajudado Valentina. Naquela noite, Carlos teve uma conversa privada com Miguel. Sente-se aqui comigo, pediu, indicando o sofá da sala. Miguel obedeceu claramente nervoso. Não sou bom expressando o que sinto, começou Carlos. Sempre fui mais de ação do que de palavras, mas acho que você precisa ouvir isso. Ouvir o quê? Você não está aqui por caridade. Não está aqui porque sinto pena de você. Está aqui porque se tornou essencial para esta família. Valentina te precisa. Eu te preciso. Até Dona Cida te precisa, embora nunca admita em voz alta. Mas eu não fiz nada de especial. Sim, você fez. Devolveu a esperança quando todos a havíamos perdido. Me demonstrou que às vezes as respostas não vêm de onde esperamos e, mais do que tudo, me ensinou a ser um pai melhor. Estava tão concentrado em arrumar o problema físico de Valentina que esqueci de cuidar de sua parte emocional. Você me lembrou o que realmente importa, seu Carlos. E outra coisa, quando terminar este processo de tutela, oficialmente você vai ser meu filho. Não por papéis nem por obrigação, mas porque é o que sinto. Te vejo como um filho, Miguel. As lágrimas voltaram aos olhos do rapaz. Havia chorado mais nas últimas semanas do que nos últimos 3 anos juntos. Nunca tive um pai de verdade, confessou Miguel. Meu pai biológico era bom, mas sempre estava tão cansado, tão sobrecarregado, que mal tínhamos tempo juntos. Que o Senhor me trate assim é mais do que acreditei merecer na vida. Você merece isso e muito mais. Ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio confortável de entendimento mútuo. Posso te perguntar algo? Miguel quebrou o silêncio. Claro. Por que o senhor nunca se casou de novo, depois que a mãe de Valentina foi embora? Carlos suspirou, a pergunta tocando um lugar doloroso. Porque acreditei que tinha que escolher entre encontrar alguém novo ou dedicar minha vida a cuidar de Valentina. E nem sequer foi uma escolha na realidade. Simplesmente não pude pensar em nada mais do que em como ajudá-la. E agora? Agora não sei, talvez algum dia, mas não é prioridade. Minha família agora é Valentina e você. Isso é o que importa. Miguel assentiu compreendendo. O senhor ainda a ama? A mãe de Valentina. Sempre a amarei. Alessandra foi o amor da minha vida, mas aprendi que o amor não termina. Apenas se transforma. O amor que sinto por ela agora é diferente do que eu tinha quando ela estava viva. É amor misturado com nostalgia, com lembranças, com gratidão pelo tempo que tivemos. Valentina se parece com ela? Fisicamente não muito. Valentina saiu mais para o meu lado da família. Mas na forma de ser, nas manias, na teimosia, é igualzinha à mãe. Miguel sorriu imaginando como seria a mulher que havia criado alguém tão especial como Valentina. Obrigado por confiar em mim, disse Miguel, por me dar esta oportunidade. Obrigado a você por aparecer no momento certo, respondeu Carlos, e por não desistir de nós. Os dias que antecederam o Natal foram agitados. Era o primeiro Natal que Miguel passaria em uma casa de verdade desde os 9 anos. Carlos queria que fosse especial, mas sem exageros, que pudessem fazer Miguel se sentir desconfortável. Não precisa ser nada grande, insistia Miguel. Só estar com vocês já é presente suficiente. Mas Valentina tinha outros planos. Ela e Dona Cida estavam tramando algo, passando tempo no computador e sussurrando quando Miguel se aproximava. O que estão aprontando? Perguntava ele. Segredo, respondia Valentina com um sorriso maroto. Na véspera de Natal, a casa estava decorada com luzes e enfeites. Não era nada ostentoso, apenas o suficiente para criar um ambiente festivo. Dona Lúcia havia vindo de Campinas para passar as festas com eles, e até ela estava mais amável do que o habitual. Onde está a bengala? Perguntou Carlos ao ver Valentina andando pela casa. Já não preciso tanto dela, respondeu ela com orgulho. Só a uso quando me canso muito ou quando vou andar distâncias longas. Isso é incrível, filha. É todo o trabalho duro valendo a pena. Naquela noite, depois da ceia, chegou o momento dos presentes. Carlos havia comprado algumas roupas e livros para Miguel, coisas práticas, mas escolhidas com carinho. Miguel, por sua vez, havia feito algo com suas próprias mãos.
um porta-retratos de madeira que havia montado e decorado com a ajuda de Dona Cida, com uma foto dele e Valentina no jardim. É precioso, disse Valentina ao recebê-lo. Vou colocá-lo na minha mesa de cabeceira. Mas então Valentina pegou um envelope grande e entregou a Miguel. Este é o presente de verdade, disse, seus olhos brilhando de antecipação. Miguel abriu o envelope com cuidado. Dentro havia alguns papéis impressos. Leu uma vez, depois mais uma, sem acreditar no que via. Isto é, passagens de ônibus para Florianópolis, completou Valentina. Para você e para meu pai. Para amanhã, descobrimos onde sua irmã mora. Entramos em contato com a família que a adotou. Eles aceitaram uma visita. Como vocês? Quando vocês? Dona Cida me ajudou. Levamos semanas trabalhando nisso. Descobrir onde ela estava, fazer contato, explicar a situação. E a família dela é muito amável. Já sabiam de você. Sofia falava muito. Até acharam estranho que você nunca tivesse tentado visitar. Eu não sabia onde ela estava e não tinha como ir. Agora você sabe e agora pode ir. Miguel abraçou Valentina com tanta força que ela quase perdeu o equilíbrio. Obrigado, 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 repetia, as lágrimas molhando seu ombro. Você me devolveu minhas pernas, sussurrou ela. O mínimo que eu podia fazer era te devolver sua irmã. No dia de Natal, Carlos e Miguel pegaram o ônibus para Florianópolis cedo. A viagem durava cerca de 1h30 e Miguel passou todo o tempo nervoso. Suas pernas não paravam de se mover. E se ela não se lembra de mim? Perguntava. E se ela está zangada porque não a visitei antes? Ela vai se lembrar e não estará zangada. Vai se alegrar em te ver. Quando chegaram ao endereço indicado, uma casa simples, mas bem cuidada no bairro de Coqueiros, Miguel hesitou antes de tocar a campainha. Vai ficar tudo bem, incentivou Carlos. A porta se abriu, mostrando uma mulher de uns 40 anos com um sorriso caloroso. Você deve ser Miguel, disse. Sou Carmen. Bem-vindo. Entraram na casa e Carmen os guiou para a sala. Sentada no sofá, brincando com uma boneca, estava uma menina de uns 10 anos. Tinha o cabelo castanho preso em 2 tranças e olhos grandes e escuros. Ao ver Miguel, ficou paralisada. A boneca caiu de suas mãos. Miguel? Sussurrou. Olá, Sofia, disse Miguel com a voz embargada. Sofia se levantou do sofá e correu, jogando-se nos braços do irmão. Ambos caíram de joelhos no chão, abraçados, chorando. Você veio, repetia. De verdade veio. Pensei que tinha me esquecido. Nunca te esqueci. Nem um dia sequer. Só não sabia onde você estava. Mas agora sei e virei te visitar sempre que puder. Passaram toda a tarde juntos. Sofia lhe mostrou seu quarto, seus brinquedos, seus desenhos. Contou-lhe da escola, de seus novos pais adotivos, de como a vida lhe ia bem, mas também admitiu que sentia falta de seu irmão todos os dias. Fico feliz que você esteja bem, disse Miguel. Que tenha uma família que te quer. Você merece. E você está bem? Onde mora? Agora estou bem. Encontrei uma família também. O Carlos e a Valentina me acolheram. Então, os dois estamos bem, disse Sofia pegando-lhe a mão. Você me ensinou a andar de novo, Miguel. Nunca esquecerei. Você se ensinou a andar. Eu só te lembrei que podia. Quando chegou a hora de ir, as despedidas foram difíceis, mas menos dolorosas que antes, porque agora havia a promessa de se verem novamente. Haviam trocado endereços. Havia a certeza de que não era um adeus para sempre. No ônibus de volta, Miguel ia calado assimilando tudo. Como você está? Perguntou Carlos. Estou bem. Melhor do que bem. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que tudo está se encaixando. As coisas têm uma forma de se encaixar quando a gente permite. Miguel sorriu olhando pela janela enquanto a paisagem passava. Seu Carlos, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro, você ainda sonha com a mãe de Valentina? Carlos se surpreendeu com a pergunta, mas respondeu com honestidade. Sim, não tanto como antes, mas ainda sonho. Às vezes são sonhos bons, lembranças felizes. Outras vezes são pesadelos sobre o acidente. Por que você pergunta? Porque eu sonho com minha mãe também. Mesmo depois de tanto tempo, sabendo que nos abandonou, ainda sonho com ela. E às vezes acordo me sentindo mal por isso, como se estivesse traindo meu pai. Você não está traindo ninguém. Sonhar com quem amamos, mesmo que nos tenha machucado, é natural, é humano. Como o senhor faz para seguir em frente, para não ficar preso no passado? Não diria que segui em frente por completo. Acho que nunca avançamos totalmente de algumas dores. Simplesmente aprendemos a carregá-las de uma maneira mais leve. E ter Valentina me ajudou.
ter um propósito. Alguém que me precisa me manteve vivo nos dias mais difíceis. É como me sinto com Sofia. Mesmo quando estava no pior, pensava nela e isso me dava forças para continuar. E agora você tem ainda mais pessoas. Tem Valentina, tem Dona Cida, tem a mim. E um dia, quando tudo estiver mais estável, até poderá reconstruir uma relação verdadeira com Sofia, visitar lá mais, talvez passar férias juntos. O senhor faria isso? Me deixaria ir visitar? Lá? Miguel, você não é meu prisioneiro. Você é meu filho. Claro que vou deixar. Mais do que isso, vou incentivar. A família é importante. Todas as famílias que temos. Janeiro chegou trazendo o ano novo e novas possibilidades. Valentina já andava quase sem bengala, precisando dela apenas de vez em quando. Ela e Miguel haviam estabelecido uma nova rotina em vez de sessões de dança-terapia. Agora eram apenas sessões de dança. Por prazer, por alegria, não por necessidade médica. Você pensou em voltar ao balé? Lhe perguntou Miguel um dia. Penso, mas me dá medo. E se eu não for mais boa? E se as outras meninas rirem de mim por causa da cadeira de rodas, pelo tempo que estive inativa, então você procura outro lugar. Um lugar onde as pessoas entendam. Ou melhor, criamos nosso próprio lugar. Como assim? Seu pai disse que posso usar o salão vazio que está na parte de trás do prédio, que é de sua propriedade. Poderíamos transformar isso em um estúdio de dança, mas não um estúdio normal. Um lugar onde pessoas como você que passaram por traumas, que precisam de uma maneira diferente de se reconectar com o movimento, possam vir. Isso seria incrível. E você poderia ajudar, ensinar o que aprendeu, ajudar outras crianças que estão passando pelo que você passou. Valentina adorou a ideia e Carlos também. Começaram a planejar a reforma do espaço, transformando aquele salão vazio em algo especial. Mas então, em meados de janeiro, algo inesperado aconteceu. Miguel estava no parque visitando alguns dos garotos que ainda viviam lá quando uma mulher se aproximou dele. Tinha cabelo escuro e olhos familiares. Miguel? Perguntou com voz hesitante. Ele se virou e, ao ver seu rosto, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mamãe. Era ela. Depois de 7 anos, sua mãe havia aparecido. Estava mais velha, mais magra, com olheiras profundas. Mas era ela. Eu soube que você estava aqui. Alguém me disse que havia um garoto chamado Miguel que vinha sempre ao parque. Precisava saber se era você. Miguel não sabia o que sentir. Raiva, alívio, confusão, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Foi tudo o que pôde perguntar. Por que você foi embora? Estava doente, Miguel. Não fisicamente, mas aqui. Tocou a cabeça. Não estava bem. Pensei que vocês estariam melhor sem mim. Seu pai era um homem bom, forte. Acreditei que ele daria conta de tudo. Deu, até que ele também ficou doente e se foi. E então ficamos sozinhos. Sofia foi para um abrigo, eu para outro. Nos separaram. Você sabe o que é crescer sozinho na rua aos 9 anos? Sinto muito. Sinto tanto. Eu estava errada. Devia ter ficado, devia ter lutado, devia ter pedido ajuda, mas naquele tempo não conseguia pensar com clareza. E agora? Por que aparecer agora? Porque me tratei e melhorei. E passei os últimos 2 anos procurando vocês. Encontrei Sofia primeiro. Ela está bem com uma boa família e agora te encontrei. Miguel sentiu as lágrimas, mas não as deixou cair. Não ia dar a satisfação de vê-lo chorar. Já não te preciso. Tenho uma família agora, uma de verdade. Eu sei e fico feliz por isso. Só queria que soubesse que nunca deixei de te amar. Nunca. Sei que não tenho direito a pedir perdão. Não depois de tudo, mas precisava que soubesse. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Preciso de tempo, disse finalmente. Não posso simplesmente te perdoar assim de uma hora para outra, mas também não posso te odiar para sempre. Então preciso de tempo. Eu entendo e vou respeitar isso. Aqui está meu endereço e telefone. Ofereceu um papel. Quando e se quiser falar, estarei lá. Miguel pegou o papel guardando-o no bolso. Viu sua mãe ir embora sentindo 1000 emoções diferentes. Quando chegou em casa, estava visivelmente afetado. Carlos percebeu de imediato. O que aconteceu? Minha mãe apareceu. Carlos ficou em choque. Sua mãe? Depois de todos esses anos? Miguel contou tudo. O encontro, a conversa, sua explicação. Carlos escutou sem interromper, deixando que o rapaz processasse tudo. E como você se sente? Perguntou quando Miguel terminou. Confuso, zangado, aliviado, triste, tudo ao mesmo tempo. É muito. Sim, é. E não há uma resposta correta sobre como você deve se sentir. Isso vai levar tempo para processar.
Você acha que eu deveria falar com ela de novo? Acho que você deve fazer o que seu coração te ditar. Não há pressa. Ela esperou 7 anos. Pode esperar um pouco mais enquanto você decide o que quer. Naquela noite, Valentina encontrou Miguel sentado no jardim olhando as estrelas. Meu pai me contou, disse sentando-se ao lado dele, sobre sua mãe. É estranho, sabe? Passei tanto tempo imaginando este momento, imaginando o que diria a ela se voltasse. E agora, o que aconteceu? Não sei nada. Não precisa saber agora. As decisões importantes não devem ser tomadas com pressa. Você não está zangada com sua mãe por ter te deixado? Minha mãe não escolheu me deixar. Ela foi tirada de mim. É diferente. Mas se tivesse escolhido, não sei. Talvez sim estaria zangada. Eu estou zangado, mas também sinto falta dela, e isso me zanga comigo mesmo. Os sentimentos não seguem a lógica, Miguel. Podemos sentir duas coisas opostas ao mesmo tempo, e está bem. É ser humano. Miguel sorriu tristemente. Quando você se tornou tão sábia, aprendi com um menino descalço que apareceu do nada e me ensinou que andar é mais do que mover as pernas. Estiveram sentados ali por horas, apenas olhando as estrelas, sem necessidade de dizer nada mais. Nos dias seguintes, Miguel pensou muito em sua mãe. O papel com seu endereço e telefone estava na mesa de cabeceira junto à sua cama, e cada noite ele o olhava, decidindo se a contatava ou não. Patrícia, a psicóloga, ofereceu-se para fazer algumas sessões com Miguel para ajudá-lo a processar tudo. Ele aceitou e nas conversas descobriu coisas sobre si mesmo que não sabia. Você tem medo, identificou Patrícia na segunda sessão. Medo de quê? Medo de perdoar e que te machuquem outra vez. Medo de construir algo e vê-lo desmoronar. Por isso é mais fácil manter a raiva. A raiva te protege. E é errado me proteger? Não é errado. Mas também te limita, te impede de seguir em frente completamente. Não precisa perdoar sua mãe agora ou nunca se não quiser, mas precisa se perdoar por sentir o que sente. Miguel passou semanas em conflito interno até que um dia, no final de fevereiro, pegou o telefone e ligou. Alô? Sua voz soava nervosa. Olá, sou Miguel. Houve um silêncio e Miguel podia escutar o choro silencioso do outro lado. Olá, filho. Não me chame assim ainda, pediu. Mas queria falar sem promessas, sem expectativas, só falar. Adoraria. Concordaram em se encontrar no parque, no mesmo lugar onde ela havia se aproximado dele pela primeira vez. Quando Miguel chegou, ela já estava lá claramente nervosa. Obrigado por vir, disse ela. Não me agradeça ainda, não sei o que vai acontecer depois desta conversa. Caminharam pelo parque enquanto conversavam. Ela lhe contou sobre sua luta com a depressão, sobre como havia passado anos em tratamento, sobre o processo de descobrir onde estavam seus filhos. Miguel lhe contou sobre a vida nas ruas, sobre encontrar Valentina e Carlos, sobre finalmente ter encontrado um lugar ao qual pertencia. Perdi tantos anos de sua vida, disse ela com lágrimas correndo. Tantas coisas que não posso recuperar. É verdade, e isso sempre estará entre nós. Mas talvez possamos construir algo novo, não como antes, porque isso é impossível, mas algo diferente. Não mereço isso. Talvez não, mas vou tentar de qualquer forma. Não por você, por mim, porque não quero carregar esta raiva para sempre. Foi o começo de algo. Não foi uma reconciliação imediata, não foi um perdão completo, apenas foi um início, um primeiro passo em um caminho longo e difícil. Fevereiro terminou e março começou. O processo de tutela foi finalizado e oficialmente Miguel se tornou parte da família Menezes. Houve uma pequena cerimônia no fórum com Carlos, Valentina, Dona Cida e até Dona Lúcia presentes. Parabéns, filho, disse Carlos abraçando Miguel depois que o juiz assinou os papéis. Filho, a palavra tinha um peso distinto. Agora era oficial, era real, era permanente. O estúdio de dança também estava quase pronto. O salão havia sido completamente reformado. Tinha espelhos, barras, um piso especial e equipamentos adaptados para pessoas com diferentes necessidades. Vamos abrir em abril, anunciou Carlos. E vocês dois serão os professores principais. Eu? Miguel se surpreendeu, mas não tenho formação. Você tem algo melhor. Tem experiência verdadeira, tem empatia. Você sabe o que essas pessoas estão passando porque você também o viveu. A inauguração do estúdio foi uma terça-feira ensolarada de abril. Haviam divulgado a informação em hospitais, clínicas de fisioterapia, escolas. A resposta foi melhor do que esperavam. Dezenas de pessoas chegaram interessadas. Havia crianças em cadeiras de rodas, adultos se recuperando de acidentes, idosos lidando com limitações físicas, cada um com sua história,
cada um com sua dor, e Miguel e Valentina estavam ali para todos eles. Bem-vindos, disse Valentina no dia da inauguração, parada no meio do salão sem bengala. Este é um espaço seguro. Aqui o movimento se trata de perfeição, se trata de expressão, se trata de encontrar seu próprio ritmo, sua própria maneira de dançar com a vida. Não prometemos curas milagrosas, continuou Miguel. Não prometemos que voltarão a ser exatamente como antes, mas prometemos que os ajudaremos a encontrar uma nova versão de vocês mesmos. Uma versão que dança mesmo quando as pernas não querem, que se move mesmo quando tudo parece impossível. A primeira aula foi emocionante. Havia pessoas de todas as idades, todas com suas próprias batalhas. E pouco a pouco, com música suave e movimentos gentis, o salão se encheu de vida. Carlos observava da porta com lágrimas de orgulho nos olhos. Aquele rapaz que havia encontrado no parque meses atrás, descalço e aparentemente sem futuro, agora estava ali transformando vidas. Os meses seguintes foram de crescimento. O estúdio ganhou reputação. Chegaram mais alunos. Miguel e Valentina desenvolveram seus próprios métodos, combinando o que Miguel havia aprendido intuitivamente com técnicas mais formais que pesquisaram e estudaram. O Dr. Azevedo visitou o estúdio várias vezes, impressionado com os resultados que via. Até começou a enviar seus próprios pacientes para lá. Vocês criaram algo especial, disse a Carlos em uma dessas visitas, algo que a medicina tradicional por si só não pode oferecer. Não fomos nós, foi Miguel e Valentina. Eles entenderam algo que todos nós com nossas formações e diplomas não conseguimos, que a cura vem da conexão, de ser visto, de ser entendido, de ser amado. Miguel estava prosperando de formas que nunca imaginou possíveis. Estava estudando mais. Carlos havia contratado professores particulares para ajudar Lu a se atualizar com a escola. Estava fazendo amigos na escola onde Carlos o havia matriculado. Estava construindo uma vida, mas também não esqueceu de onde veio. Cada sábado de manhã, retornava ao parque e passava algumas horas com os meninos de rua. Levava comida, roupas e, acima de tudo, levava atenção. Escutava suas histórias, oferecia conselhos e sempre que era possível tentava conectá-los com recursos que pudessem ajudar. Você não se esqueceu de nós. Um dos rapazes, João, disse uma manhã, como poderia? Vocês são meus irmãos. Tive sorte. Encontrei uma família. Mas não vou fingir que isso apaga de onde vim. Você acha que nós também podemos ter sorte algum dia? Não se trata de sorte. Se trata de não desistir. Se trata de acreditar que você merece mais, mesmo quando todo mundo te disser o contrário. Em junho aconteceu algo que ninguém esperava. A mãe biológica de Miguel, Gabriela, apareceu no estúdio. Ela e Miguel vinham se encontrando de vez em quando em conversas cautelosas, onde tentavam reconstruir algo que havia sido destruído. Olá, disse tímida, olhando ao redor. É bonito aqui. O que você faz aqui? Perguntou Miguel, surpreso. Queria ver o que você construiu e conhecer a família que te acolheu. Carlos, que estava no escritório do estúdio, saiu ao ouvir vozes conhecidas. Quando viu Gabriela, seu rosto ficou sério, mas educado. Deve ser Carlos, disse estendendo a mão. Sou Gabriela, a mãe de Miguel. Sei quem você é. Carlos apertou a mão dela, mas sua expressão era cautelosa. Miguel me contou sobre você. Imagino o que ele contou. E suponho que nada bom. Contou a verdade que os abandonou quando mais precisavam. Gabriela baixou o olhar, a vergonha visível. Sei que nada do que eu disser pode mudar o que fiz, mas queria que soubesse que sou grata. Grata por ter dado a Miguel o que eu não pude dar a ele. Um lar, uma família, uma oportunidade. Não o fiz por você, disse Carlos, sua voz firme, mas não cruel. Fiz por Miguel, porque ele merece. Eu sei. E ainda assim, obrigado. Valentina, que havia escutado a conversa, aproximou-se. Você é a mãe de Miguel? Não foi uma pergunta. Eu sou e você deve ser Valentina. Miguel fala muito de você. Ele salvou minha vida. Você sabia? Fiquei sabendo. Ele me contou. É a melhor pessoa que conheço, e não é por sua causa. É apesar de você. As palavras eram duras, mas ditas de uma maneira que não era cruel. Era só honestidade. Você tem razão, admitiu Gabriela. Ele é incrível apesar de mim. Mas espero que algum dia talvez possa ser uma pequena parte da vida dele. Não como antes. Isso é impossível, mas como algo novo. Isso não depende de nós, disse Valentina. Depende dele. Miguel havia escutado tudo, aproximou-se colocando-se entre Valentina e Gabriela.
Ainda estou decidindo, disse a Gabriela. Ainda estou processando tudo, mas o fato de você estar aqui tentando, isso significa algo. Ainda não sei o que, mas significa. É tudo o que posso pedir, respondeu ela. Gabriela não ficou muito tempo. Conheceu o estúdio, presenciou uma aula e depois foi embora com a promessa de se manter em contato. Era um passo pequeno, mas era um passo. Como você está? Perguntou Carlos a Miguel depois que ela foi embora. Confuso como sempre, mas menos zangado. Está ficando mais fácil respirar quando penso nela. Isso é progresso. É estranho, sabe? Passei tanto tempo zangado, imaginando o que diria se a visse de novo. E agora que está acontecendo, só sinto cansaço. Estou cansado de carregar raiva. Quero ser leve. Então seja leve. Não precisa perdoar. Lá por completo. Não precisa ter uma relação próxima com ela. Mas pode decidir não deixar que o que ela fez defina o resto de sua vida. É o que estou tentando. É difícil, mas estou tentando. Julho chegou trazendo as férias escolares. O estúdio seguiu funcionando, mas com horários reduzidos. Valentina completaria 13 anos em novembro e estava planejando uma apresentação especial no estúdio para celebrar. Quero que todos os alunos participem, explicou a Miguel. Cada um mostrando o que aprendeu à sua maneira. Vai ser lindo, vai ser perfeito, concordou Miguel. Passaram as férias coreografando, ajustando movimentos, trabalhando com cada aluno individualmente. Era trabalho árduo, mas gratificante. Carlos observava maravilhado como seu filho adotivo e sua filha biológica trabalhavam em harmonia. Eram tão diferentes em tantos aspectos, mas compartilhavam algo essencial, a capacidade de ver além das limitações, de encontrar beleza no imperfeito, de acreditar que todos mereciam a oportunidade de se mover, de dançar, de viver plenamente. Em agosto, Dona Lúcia fez outra visita. Ela havia aceitado finalmente por completo Miguel como parte da família e até havia começado a contribuir economicamente com o estúdio. Sabe, disse a Carlos em uma tarde. Eu estava errada sobre aquele rapaz. Completamente errada. Estava. Carlos concordou sem rancor. Como o que significa família? Sempre pensei que família era sangue, era tradição, era manter as aparências. Mas este rapaz me mostrou que família é escolha, é cuidado, é estar presente mesmo quando é difícil. Ele escolheu cuidar de Valentina quando ninguém mais sabia como. Merece ser um Menezes mais do que muitos que carregam o sobrenome por nascimento. Carlos abraçou sua mãe surpreso, mas feliz pela mudança nela. Setembro trouxe a primavera e com ela novos começos. O estúdio estava florescendo. Já tinham uma lista de espera para novos grupos. Miguel e Valentina haviam se tornado pequenas celebridades locais com jornais e até uma emissora de televisão fazendo reportagens sobre seu trabalho. Você acha que estamos fazendo a diferença? Lhe perguntou Miguel a Valentina uma noite depois de um longo dia de aulas. Tenho certeza que sim. Você vê as caras das pessoas quando conseguem fazer algo que acreditavam impossível. Você vê a alegria, o orgulho. Estamos mudando vidas, Miguel. Às vezes ainda não parece real. Há um ano eu estava dormindo no parque sem saber se comeria no dia seguinte. E agora estou aqui ensinando outras pessoas, tendo uma família, tendo um propósito. Você sempre teve propósito. Só não tinha oportunidade de mostrar. Lu, meu pai te deu a oportunidade, mas o propósito sempre foi seu. Outubro chegou trazendo o calor do verão que se aproximava. A apresentação de aniversário de Valentina estava sendo preparada com cuidado. Seriam mais de 30 apresentações individuais e em grupo, cada uma única, cada uma especial. Os ensaios eram intensos, mas alegres. Havia uma menina de 8 anos em cadeira de rodas que faria uma dança só com os braços. Um senhor de 65 que estava se recuperando de um derrame e faria uma dança com bengala, transformando a necessidade em arte. Uma adolescente com problemas de ansiedade que dançaria com os olhos fechados, focando-se apenas no sentir. Cada história era diferente, mas todas compartilhavam algo. O valor de tentar, de se expor, de se mover apesar do medo. No dia do aniversário de Valentina, o estúdio estava cheio. Familiares dos alunos, amigos, curiosos, profissionais de saúde que haviam enviado pacientes. Todos queriam ver o resultado daquele trabalho especial. Miguel e Valentina abriram a apresentação com uma dança em dupla. Era simples, mas poderosa. Movimentos que contavam sua história, de como se encontraram, de como a dança os havia salvado de formas diferentes. Esta é a história de uma menina que esqueceu como andar. Valentina narrou enquanto dançavam.
e de um menino que lhe lembrou que o movimento não vem das pernas, mas do coração. O público observou em silêncio emocionado, muitos com lágrimas nos olhos. Quando terminaram, a ovação foi estrondosa. Uma por uma, as demais apresentações aconteceram. Cada uma era uma vitória, um testemunho da capacidade humana para se adaptar, para superar, para encontrar beleza, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. No final da noite, depois que todos se foram, a família Menezes, Carlos, Valentina, Miguel e Dona Cida ficaram sozinhos no estúdio. Ainda lembro daquele dia no parque. Carlos disse: "Quando você se aproximou de nós, descalço, sujo, e disse que podia fazer Valentina andar de novo. Pensei que você estava louco." Estava um pouco, Miguel admitiu, mas era a loucura de alguém que não tinha nada a perder e tudo a ganhar. "Você nos deu tudo, Miguel", Valentina disse. "A cada um de nós. Me devolveu minhas pernas, devolveu a meu pai a filha dele. Deu a Dona Cida um propósito renovado e nos deu a todos um lembrete do que realmente importa. Vocês fizeram o mesmo por mim", Miguel disse. "Me deram uma família, um lar, um futuro, e vamos continuar dando." Carlos prometeu: "Porque agora você é nosso para sempre." Dezembro voltou fechando o ciclo de um ano desde que Miguel havia aceitado oficialmente morar com os Menezes. O Natal foi celebrado com ainda mais alegria do que o anterior. Gabriela foi convidada e apareceu ainda cautelosa, mas claramente agradecida por ser incluída. A relação entre ela e Miguel estava evoluindo lentamente. Não era como antes. Nunca seria, mas estava se tornando algo. Conversavam mais, se viam ocasionalmente, e Miguel estava aprendendo a perdoar, não esquecendo, mas escolhendo não deixar que o passado destruísse qualquer possibilidade de futuro. Sofia também veio para a celebração, trazida por sua família adotiva que queria que ela passasse mais tempo com seu irmão. Ver Sofia e Miguel juntos de novo era ver duas peças que finalmente se encaixavam depois de estarem separadas por muito tempo. "Você está feliz?" Sofia perguntou a Miguel enquanto observavam todos conversando na sala. "Estou, pela primeira vez em muito tempo. Realmente estou. Eu também. E parte disso é por sua causa. Você me ensinou que a gente pode se reconstruir, que não importa quão quebrados estejamos, sempre há uma forma de se arrumar. Nos arrumamos juntos", Miguel corrigiu. "Ninguém faz isso sozinho." E era verdade. Carlos não teria podido ajudar Valentina sem Miguel. Miguel não teria podido se recuperar sem Carlos e Valentina. Valentina não teria voltado a andar sem a teimosia e o carinho de Miguel. Todos se arrumaram juntos, peça por peça, dia após dia. À medida que a noite avançava e todos foram para suas casas, Miguel ficou um momento no jardim olhando a casa iluminada. Pensou em tudo o que havia acontecido, em como a vida podia mudar tão drasticamente, em como um encontro casual no parque podia se transformar em uma família, em um propósito, em um futuro. "No que você está pensando?" Valentina se juntou a ele trazendo 2 xícaras de chocolate quente. "Estou pensando que há um ano, se alguém me tivesse dito que eu estaria aqui assim, nunca teria acreditado. E estou pensando que se alguém me tivesse dito que um menino descalço no parque mudaria minha vida por completo, eu também não teria acreditado. Mas aqui estamos, aqui estamos." Miguel repetiu tomando um gole do chocolate. "Sabe o que é o mais incrível?" Valentina perguntou. "O quê?" "Isto é só o começo. Vamos continuar ajudando as pessoas. Vamos continuar crescendo. Vamos continuar construindo esta família estranha e maravilhosa que criamos. Esta é apenas a primeira parte da nossa história." Miguel sorriu. Ela tinha razão. O estúdio estava crescendo. Novos alunos chegavam a cada semana, cada um com suas próprias histórias de superação para contar. E ele e Valentina estariam ali para todos eles, oferecendo o que haviam recebido: esperança, cuidado e a certeza de que o movimento é vida. Pela nossa história, então, Miguel levantou sua xícara. Pela nossa história, Valentina brindou com ele. E ali, sob as estrelas de uma noite de dezembro, 2 jovens que se haviam encontrado no momento exato em que ambos mais precisavam, celebravam não só o Natal, não só um ano de mudanças, mas a promessa de todos os anos por vir. Anos cheios de desafio, sem dúvida, mas também cheios de amor, de família e de dança. Porque no final a vida é uma dança. Às vezes tropeçamos, às vezes caímos, às vezes acreditamos que já não podemos nos levantar, mas sempre há música, sempre há ritmo, sempre há a possibilidade de um passo a mais. E quando temos alguém que pegue nossa mão, que nos lembre nossa força, que dance ao nosso lado, qualquer passo se torna possível. Fim da história. E você?
O que achou desta história de superação e amor familiar? Você acredita que um encontro casual pode mudar tudo? Conte-nos nos comentários o que sentiu, que parte te emocionou mais e se conhece alguém que precise ouvir esta mensagem de esperança. Sua opinião é muito importante para nós e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta. Muito obrigado pela sua companhia.